mesa tem que ter azeite Guacira, a combinação ideal para todos os pratos. Sutil e perfumado, vai agradar todos os paladares. Azeite Guacira, dos melhores olivais portugueses para a sua família. Grupo SCN, um mundo de audiência. Nosso convite mais uma vez, prazer recebê-lo aqui nos estúdios da nossa TV SCN, Marinho. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, bom dia a Coutinho, agradeço mais uma vez o convite de estar aqui para falar com vocês também. A gente fala um pouco das experiências que a gente tem aí no mercado, com a empresa, e quem sabe até servir de ideia para outras pessoas também procurarem alguns novos negócios e se inspirarem até, né? A gente não tem essa como diz, não queremos ser exemplo, mas que sirva de exemplo, né? Dentro de uma humildade, mas que sirva de exemplo aí para que outras pessoas possam procurar também novos caminhos, novas oportunidades. E também, de repente, coisa que a gente pode trazer para nós também. Vamos ver aquilo que nós não estamos vendo, que pode ser uma oportunidade para nós também. Legal, né? E ao anunciar aí a sua presença aqui, já recebeu uma mensagem aqui. Parabéns ao Grupo Guacira, um exemplo a ser seguido em Santa Cruz. Manda um abraço a todos aí, os meus cumprimentos. O vereador Murilo Sala acompanhando o programa, mandando um abraço para todo mundo aí. Um abraço aí, Murilo. Um abraço. Legal. Já que falamos de política, Marinho, antes da gente falar um pouquinho da Guacira Alimentos, falar das novidades, falar das exportações, produto novo no mercado, aproveitar, né, a tua experiência aí no mercado, como que você está vendo esse momento que o país atravessa, como que está aí a situação para a Guacira Alimentos, vocês estão preocupados? Olha, preocupados a gente está mesmo, né? Na verdade, a preocupação ela já vem de uma data bem mais longínqua do que do ano passado para cá, né? Que as coisas começaram a tomar uma dimensão muito pior do que vinha, né? Mas assim, eu já internamente dentro da empresa e também a gente sempre relatou a alguns amigos que a gente sempre conversa a respeito de mercado, de economia. A preocupação nossa já é de longo prazo já, né? A gente percebia que algumas ações que estavam sendo adotadas aí, elas em algum momento ia dar mal, né? Como nós dizíamos, né? Estamos caminhando para trombar com um muro, né? A gente em algum momento ia bater de frente com o muro, né? A economia estava sendo mal conduzida, já de longo prazo. Não é esta presidente que ocasionou isso já veio uma política de mais de longo prazo. Então eu acredito que agora chegou um momento que os políticos têm que pensar no país, né? Qualquer que seja a decisão aí que nós vamos ter domingo, os políticos precisam pensar no país. E eu acho também que o político é o reflexo do povo, né? Então o povo também tem que acordar e começar a pensar em política, começar a pensar qual é o modelo de país que nós queremos para o futuro, porque esse modelo que está aqui não dá certo, né? Esse modelo paternalista, esse modelo de fazer alguns levarem vantagem, né? Muita corrupção, e aí há que fazer uma reflexão muito ampla, né? Porque o corrupto só existe porque tem um corruptor, né? Então a Operação Lava Jato, eu acho que ela veio demonstrar isso de uma maneira muito clara, né? Porque antes a gente falava em corrupto e pensava no político, né? Mas na verdade o político era corrompido, né? Então a sociedade precisa pensar isso aí, né? Precisa pensar esse modelo de política, esse modelo de país, esse modelo de Estado, o tamanho do Estado. O Estado deve participar efetivamente da economia, ele tem que ser mais um regulador. Na minha opinião, o Estado ele tem que ser um regulador, né? Ele não pode participar
efetivamente da economia como participa, né? Ele tem que ser um agente regulador da iniciativa privada e da dinâmica da economia. Então eu acho que precisa haver aí uma mudança do povo, né? Pode haver aí uma mudança aí de situação de governantes aí a partir da semana que vem, mas e daí, né? O que vai ser feito aí para frente, né? Qual é o plano, né? E o que a população de fato quer, né? Parar de votar naquele candidato que oferece alguma vantagem, né? E a gente tem que começar a agir com mais intelectualidade e com menos emoção, né? Pensar mais no coletivo e pensar menos no individual, né? Porque a gente vê aí algumas situações onde os candidatos pregam alguma vantagem ou para alguma empresa, ou para algum grupo, ou para alguma pessoa específica e acaba refletindo na eleição. Ele prega isso e lá no dia a dia ele vai refletir isso no Congresso, né? No Congresso, ou na Prefeitura, no governo, na presidência. Então, eu acho que é a hora da sociedade acordar, né? Para o que está acontecendo. Quando vocês da direção aí da Guacira têm sentado nos para fazer o planejamento dos próximos meses, tem que se fazer um planejamento pensando no impeachment, fazer outro planejamento pensando que não vai ter impeachment, ou você não acha que vai mudar assim de repente com impeachment ou sem impeachment de uma hora para outra? Olha, muda de uma hora para outra, muda porque se houver o impeachment, né, porque a economia é confiança, né? A economia funciona através de uma confiança. Então, o que está existindo hoje é uma falta de confiança. Se não existe confiança, você não vai gastar, você não vai investir, você não vai fazer nada. Então, o que nós temos visto hoje? Eu viajo aí bastante para São Paulo, para algumas outras capitais do país aí. O que nós temos de lojas vazias, placas de vende-se, aluga-se. Até o ano passado eu dizia assim, eu acho que o grande negócio do ano que vem vai ser fabricar placa de vende-se e aluga-se. E de fato é uma verdade. O que tem de placa de vende-se e aluga-se, espaços vazios, é um absurdo. É muita coisa. Então a economia parou esperando uma solução. Qual é a solução que vai vir? Aquilo que vier, nós vamos ter que se adaptar àquilo que tiver, né? Ou a situação atual do jeito que está, que a gente já conhece algumas ações do que está acontecendo, ou uma nova representatividade. Essa nova representatividade também é uma incógnita, né? Como virá, né? Quais são as ações. Mas a gente vê, por exemplo, que essa situação atual do jeito que está, essa indefinição, ela gera uma instabilidade tremenda, né? Então, difícil você planejar, né? Planejar como, né? Mas nós temos que, mesmo assim, com todas essas incertezas, nós temos que pensar todo dia naquilo que vai fazer, aquilo que pode acontecer, trabalhar com dois cenários bastante longínquos um do outro, né? Porque, como eu disse, a economia é confiança, né? Esse governo atual, como está, perdeu a confiança da sociedade e da população como um todo, dos investidores, né? Então, perdeu a confiança. Consegue retomar a confiança? Olha, não sei, né? Eles têm que trabalhar para isso, mostrar que pode ter credibilidade. O outro governo que virá, se vier, né? Vai ter que demonstrar também alguma mudança, né? Como está, não dá para ficar. Vai ter que mudar. Então, assim, eu tenho várias ideias ou posições, né? Que são muito contrárias a tudo isso que está aí, né? Eu acho que a gente tem que evoluir muito ainda como país, como sociedade, como modelo de economia, para a gente poder evoluir e alçar voos que sejam mais estáveis, né? Nós precisamos de um país mais estável, mais previsível, que é difícil fazer negócio numa incerteza como
nessa que nós estamos. Sabe o que vai acontecer, né? É. Você disse que você viaja para vários lugares do país, você tem viajado também para fora do país. Lá fora, o que tem se falado do Brasil? O que as pessoas falam do Brasil, Marinho? Olha, as pessoas falam com uma grande perplexidade com o que está acontecendo, né? Eles ficam horrorizados, né? A figura do salvador da pátria, aí, né? Sem citar nomes, né? Ela foi desmistificada, né? Então as pessoas falam, nossa, como pode ter acontecido isso, né? A gente explica um pouco, né? Até essa semana eu recebi a visita aí de um amigo da Espanha, veio visitar a nossa empresa, a gente foi ver alguns negócios aí na região, e ele dizia para mim assim, em 2004, 2005 você já falava que isso aí um dia ia acontecer. Não como um guru que estava pensando, mas a gente via que algumas ações estavam sendo tomadas de uma maneira equivocada. Né? A economia não podia ser gerida dessa maneira, não pode ser gerida. Então as pessoas veem isso com uma grande perplexidade com o que está acontecendo, né? Ficam assustadas, né? Afastam o investidor estrangeiro para cá, eles ficam sem entender a dinâmica disso aqui tudo, do que acontece, né? Aí a gente começa a falar da tributação, como que é a tributação, que nós temos 27 legislações de ICMS diferentes, que se você fizer um negócio aqui no Paraná é de um jeito, em São Paulo é de outro, em Minas Gerais é de outro, o cara fala, não, para. Eu já dizia sempre o seguinte, ó, se você pegar um avião lá nos Estados Unidos ou na Europa, lá, com um empresário do teu lado e contar para ele como que funciona o negócio aqui no Brasil, a hora que chega no aeroporto ele já compra a passagem de volta. Ele não fica, porque é coisa para louco aqui. Isso aqui é uma dinâmica para louco. A tributação no Brasil não estamos discutindo o tamanho dela, né? Se é muito ou se é pouco, mas a burocracia é inadmissível. Não existe isso aqui. Quer dizer, existe, né? Mas não dá pra gente pensar racionalmente, é uma loucura. Então eu acho que os governantes e aqueles que são responsáveis por fazerem as leis, principalmente tributárias, que a gente está falando do ambiente econômico, tinha que pensar nisso, né? Simplificar a forma de fazer negócio no Brasil. Aqui é muito complexo, muito complexo. Inclusive, acho que na revista Veja dessa semana que eu estava vendo aí, alguns empresários que deixaram o país e foram para os Estados Unidos montar o seu negócio lá, inclusive um deles falaram que eu demorei 90 dias para fazer na parte burocrática no Brasil, aqui nos Estados Unidos em uma semana. Olha, isso é uma coisa de conhecimento de todo mundo, né? A gente sempre fala assim, quando a coisa é muito fácil, você desconfia, ou não é? Então, quando você vai perguntar nos Estados Unidos, por exemplo, como é que você monta uma empresa, como é que atua uma empresa dentro dos Estados Unidos, é tão fácil que a gente desconfia. Eu já fiz isso várias vezes, várias situações aí, que eu perguntava para a pessoa que eu estava conversando, você tem certeza que é só isso mesmo? Né? Eu falei, mas por quê? Não, porque está muito fácil, né? O negócio aqui funciona de uma maneira muito fácil. Você tem certeza que é isso mesmo? Não está faltando alguma coisa que um dia vão vir cobrar a gente disso? Ele falou, não, é desse jeito. Vou te dar um exemplo, ó. Nós vamos até falar disso. Nós estamos exportando arroz para os Estados Unidos. O meu cliente libera a mercadoria lá enquanto ela está viajando em alto mar. O dia que o navio chega, ele encosta o caminhão dele do lado, pega o container e vai embora. A mercadoria já está liberada. Caso haja uma exceção, que vai ter alguma fiscalização, existe alguma exigência, então ela para no porto aí 2, 3 dias. Mas ele libera essa mercadoria enquanto ela está viajando. Aqui no Brasil, eu só posso dar início ao processo de liberação da mercadoria depois que ela baixa do navio. E alguém lá no porto assina um documento que essa mercadoria de fato está dentro do Brasil. Caso contrário, nós não podemos dar início ao processo de liberação. E isso é custo. E no final, a gente fala, custa para a empresa, não, custa para o consumidor. Porque o azeite que nós trazemos lá de fora, que a gente está trazendo da Itália, de Portugal, aí, que está no mercado, todos esses custos vão para o preço do azeite. Por isso que fica caro. Então, é caro
o porto fica caro, o processo de liberação fica caro. Por quê? Porque não se dá uma dinâmica que se deve dar na economia. Então é difícil, né? Existe uma dificuldade para importar, existe uma dificuldade para exportar também, e tudo vai encarecendo. Aí tem aquele ditado que fala assim: normalmente um país quando fica rico, fica caro. Nós ficamos caros antes de ficar ricos, né? Esse é um problema gravíssimo aqui nosso. Legal. A gente está batendo papo aqui horas sobre esse assunto, mas temos que falar também da Guacira Alimentos, que é o que trouxe o Mário Gregorelli até o programa. Então nós vamos fazer um intervalo rapidinho, um minutinho, na volta, então vamos saber o segredo da Guacira, né? Diante de todo esse cenário que o Marinho passou para a gente, cenário pessimista, um cenário que realmente é o que está acontecendo, infelizmente. Mas a Guacira Alimentos está tentando nadar contra a correnteza, lançando produtos, exportando. Vamos saber daqui a pouco do Marinho. Então, qual que é o segredo aí da Guacira Alimentos? Intervalo rapidinho, a gente volta já. Grupo SCN, um mundo de audiência.